Chamo agora ao palco a representante da Coligação Democrática Unitária. Boa noite a todos. Ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarça, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Srs. Vereadores, Srs. Autarcas do município e da freguesia e caros munícipes. Comemoramos hoje dois importantes acontecimentos que marcaram o futuro da história portuguesa. 42 anos de Abril e 40 anos de Constituição da República Portuguesa. Dois marcos importantes para o povo português que viu 25 de Abril de 1974 e depois de um longo período de opressão ser devolvida à liberdade. Liberdade que foi conquistada com a luta de homens e mulheres que não se conformaram com a ditadura fascista e que tinham como objetivo a instauração de um regime democrático, pagando por muitas vezes com a própria vida e a sua entrega a essa causa. No dia 25 de abril de 1974, aconteceu uma revolução original que, a partir de um levantamento militar, tem a adesão e o apoio imediato do povo português, criando a Aliança do Povo, MFA. O levantamento militar, dirigido pelos heróicos capitães do MFA, derrubou o regime fascista e abriu o caminho para a liberdade e a democracia. Não foi efetivamente um ato isolado. A iniciativa militar culminou décadas de resistência, sendo de imediato apoiada pelo povo português em todo o país, o que constituiu um fator decisivo para a consolidação da vitória sobre o regime. O povo de Alpiarça deu um importante contributo na luta pela liberdade e pelo fim da ditadura fascista. Podemos orgulhar-nos disso. Para a vitória da democracia em 25 de abril de 1974, muitos contribuíram, os trabalhadores e o povo alpiarcense, pela sua resistência e entrega à luta antifascista. Falar de abril, 42 anos depois, é falar de liberdade, democracia, justiça social e de conquistas importantes para o povo português. Felizmente, para muitos de nós, estes valores sempre estiveram presentes nas nossas vidas. Mas é preciso lembrar que as coisas nem sempre foram assim. As novas gerações precisam ter a consciência que é necessário defender e aprofundar estes valores. Defender para não haver retrocessos, aprofundar para melhorar a nossa democracia e consolidar as conquistas de Abril. Recordamos aqui algumas conquistas que são de Abril e não podem de forma alguma ser esquecidas. Eleições livres e livre formação de partidos políticos, direito de voto aos 18 anos, direito à saúde, ao ensino e à educação, à segurança social, autarquias locais democraticamente eleitas, igualdade de direitos para as mulheres, fim da guerra colonial, liberdade sindical, de reunião, de associação, de expressão, de imprensa e direito à greve. Salário mínimo nacional, melhoria geral de salários, subsídio de férias e de Natal. Estas são conquistas do 25 de abril no âmbito dos direitos sociais e das transformações estruturais da economia, mas que nos últimos anos tiveram algum retrocesso. O empobrecimento generalizado da população, a liquidação da classe média, o aprofundamento das desigualdades, tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, e concentrando a riqueza produzida por todos nós apenas em alguns, ameaçam o verdadeiro espírito de 25 de abril e a própria democracia. Alimentam a desconfiança do povo nas instituições e nos políticos, julgando erradamente que são todos iguais. É caso para dizer que este já não é o país do 25 de abril, cujas mudanças e valores gerados alimentaram e trouxeram novas esperanças aos portugueses, numa sociedade mais justa, mais igual para todos, mais fraterna, mais solidária. Esperanças que agora se renovam após o afastamento da direita do governo português, resultado das últimas eleições legislativas, onde o povo mostrou uma vontade clara de mudança e de políticas, cansado de atropelos aos seus mais básicos direitos. Mudanças de políticas que tragam também novas esperanças aos jovens portugueses, a quem estes tempos de crise e incertezas são destruir os sonhos de muita geração. A mais qualificada de que há memória na sociedade portuguesa e que a mesma não está a ser capaz de aproveitar. O desemprego juvenil, que atinge cerca de 40% dos nossos jovens, conduz à sua partida para os outros destinos na procura de oportunidades que lhe são negadas pelo próprio país.
É preciso criar condições e estímulos para a fixação dos jovens e não lhes deixar uma herança de faltas de perspectivas que poderão hipotecar o seu futuro. É por tudo isto que temos que continuar a falar de Abril. Falar de Abril é também falar de Maio. O 25 de Abril e o 1º de Maio de 74 são datas inesquecíveis. Como inesquecíveis são as manifestações do 1º de Maio, em liberdade. Constituíram um fator decisivo para a consolidação da liberdade. São duas datas tão inseparáveis na celebração da vitória da democracia, como inseparáveis são o contributo dos militares do MFA e da participação massiva dos trabalhadores e do povo português na Revolução de Abril. Mas falar de Abril é também falar na Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República Portuguesa continua a ser, apesar de alguns atropelos, o garante de importantes direitos políticos, económicos, sociais e culturais do povo português. Ali estão inscritos os direitos dos trabalhadores intrínsecos à democracia, desde o direito sindical aos direitos laborais e à justiça, à segurança no emprego, a uma redistribuição mais justa da riqueza, com a efetivação do direito de salários justos e dignos. Na Constituição se expressa também o direito ao trabalho para todos, com a igualdade de oportunidades e a execução de políticas económicas de pleno emprego. Ali se reconhece às mulheres o direito à igualdade no trabalho, na família e na sociedade e importantes direitos às crianças, aos jovens, aos reformados e aos cidadãos com deficiência. Nela se reclama a exigência da subordinação do poder económico ao poder político e a incumbência do Estado de dar prioridade às políticas económicas, desenvolvimento que assegurem o aumento do bem-estar social, à qualidade de vida das pessoas, à justiça social e à coesão económica e social de todo o território nacional. Na Constituição permanece o princípio de uma organização económica baseada numa economia mista, onde coexistem o setor público, privado, cooperativo e social dos meios de produção, não monopolista nem latifundista. Nela estão também consignadas as obrigações do Estado em relação a domínios tão importantes como os da educação e do ensino, da saúde, da segurança social e da cultura. É esta Constituição, gerada e inspirada nos valores de Abril, que assegura a independência económica do país, assente na utilização dos recursos nacionais que queremos ver cumprida. No que diz respeito à situação política em Alpiarça, o registro continua a ser o mesmo, infelizmente. As vaidades continuam, como continua a falta de respeito pelos órgãos autárquicos eleitos, bem como pelas pessoas, porque a democracia tem regras baseadas nesse valor fundamental, que é do respeito. Temos a certeza que, na altura certa, os alpiacenses saberão dar a resposta adequada a este tipo de fazer política que não traz qualquer vantagem para o Conselho. Antes cria uma imagem que não corresponde, de forma alguma, nem se identifica com a sua forma de estar na vida, na sociedade e na política. Somos daqueles que não aceitamos que em política vale tudo e que acreditamos que os valores da liberdade e da democracia e o respeito pelas pessoas e pelas instituições fundamentais são o convívio democrático. São valores partilhados pela esmagadora maioria dos alpiarcenses. Terminamos reforçando o que afirmámos no ano passado, porque não somos dos que, à pressa, colocamos um cravo na lapela para que conste, para ficar bem na foto e nos restantes 364 dias do ano, despezinham o Abril e a Constituição. Fizemos e fazemos de valores de Abril a nossa luta todos os dias com trabalho, honestidade e competência. Viva o 25 de Abril! Viva Alpiarça! Viva Portugal! E para terminar esta sessão solene, chamo ao palco o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Mário Pereira. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores e demais eleitos dos órgãos autárquicos do município e da freguesia, Senhoras e Senhores convidados, caros conterrâneos. 25 de Abril de 1974-2016, duas datas, 42 anos a separar um país e um povo,
que, sendo o mesmo, no seu devido histórico, sofreu enormes transformações por força do ato libertador da noite memorável que hoje comemoramos. O país que os capitães de Abril resgataram ao fascismo encontrou então um novo fogo na liberdade e na democracia que começou a construir, descobrindo capacidades que lhe eram desconhecidas sob um regime fechado, violento, castrador e anacrónico. Comemoramos, pois, uma vez mais, em sessão solene da Assembleia Municipal, a Revolução, profunda a diversos níveis, que frutificou num novo regime democrático em Portugal, fundado a partir de uma ditadura fascista de 48 anos, que oprimiu e conduziu ao atraso e ao subdesenvolvimento, à miséria generalizada, à imigração e à guerra contra os povos das colónias, destruindo milhares de vidas de jovens portugueses, as suas famílias e, mais ainda, entre as populações africanas, sob domínio colonialista há mais de 4 séculos. A madrugada esperada, o dia inicial inteiro e limpo, nas palavras de Sofia, concretizou-se personificada nos jovens militares organizados no movimento das Forças Armadas, que com coragem e heroísmo saíram dos quartéis e colocaram as armas ao serviço da libertação de um povo. Um povo que se colocou ao seu lado e, desde logo, imprimiu a este processo uma dinâmica imparável, com determinação e entusiasmo, num percurso sem retorno, transformando numa revolução aquilo que não poderia ser apenas mais um golpe. Limitar o 25 de Abril aos aspectos mais óbvios e imediatos de uma operação militar é uma opção redutora, que o empobrece e deturpa no seu significado, e é a opção de muitos dos que pretendem desvalorizar e até pôr em causa a legitimidade das importantes conquistas que se seguiram. É a opção revisionista dos que não se revêem no enorme passo civilizacional que foi a aprovação da Constituição da República de 1976 e que, por isso, não descansam enquanto não limitarem o seu alcance, o alcance das suas conquistas, alguns, ou não a destruírem totalmente, como pretendem outros. Compreender o 25 de Abril e o seu significado implica destacar o papel de muitos milhares de antifascistas ao longo de décadas e de gerações, cuja luta constante de resistência ao fascismo de Salazar e Marcelo Caetano contribuiu decisivamente para o derrubamento da ditadura, cuja luta, muitas vezes, para além do limite da dor, da tortura, da privação, do isolamento em clandestinidade, do medo e até da própria morte, promoveu a dignidade dos trabalhadores e a consciência, bem como as condições necessárias para a liberdade e a democracia. Ao Piarça, os homens e as mulheres da nossa terra destacaram-se nessa luta, tomaram consciência dos seus interesses de classe e organizaram-se. Levaram as palavras justas a todo lado. Revoltaram-se, resistiram, recusaram-se a vender a sua força de trabalho por valor indigno, afrontando os poderes e a repressão. A alguns foi negado o direito ao trabalho. Muitos foram obrigados a esconder-se, mergulhando na clandestinidade ou na imigração. Muitos foram presos e espancados com brutalidade, passando anos preciosos das suas vidas no cárcere. Maria Albertina, jovem militante clandestina, morreu por falta de assistência médica. Alfredo Lima foi assassinado a tiro. Esta é uma marca identitária muito forte do nosso povo. Nós somos os depositários de um valioso legado. Não o podemos esquecer, nem deixar que seja esquecido. E não deixar que seja esquecido passa pela recusa do discurso demagógico e populista, por vezes até negacionista da realidade histórica e que só interessa a quem quer ajustar contas com o Abril. Passa também, e acima de tudo,
pela elementar justiça de reconhecer o contributo fundamental deste legado de luta na derrota do regime fascista e na construção da liberdade e da democracia. Reconhecendo esta verdade, é justo assumir que Abril foi um processo revolucionário, incompleto e inacabado, por não terem sido esgotadas todas as suas potencialidades transformadoras e de aprofundamento da democracia, mas ainda assim de indiscutíveis ganhos para o povo português aos mais diversos níveis e consagrados na Constituição que comemorou a 2 de Abril, o nosso feriado municipal, o seu 40º aniversário. A conquista de direitos, as liberdades e garantias dos cidadãos, a afirmação dos princípios da democracia política, económica, social e cultural, a democratização do acesso à educação, à cultura, à saúde, a reforma agrária, o reconhecimento da independência dos povos colonizados, a afirmação da independência e da soberania nacionais no quadro da amizade e cooperação com todos os países do mundo. Também o poder local democrático nasceu do 25 de Abril e foi consagrado constitucionalmente, instituindo-se como fator fundamental de desenvolvimento do país, promovendo a realização de infraestruturas múltiplas, antes apenas miragens, e constituindo-se os municípios e as freguesias como os principais promotores da cultura, do desporto, da fruição do lazer e dos tempos livres em todos os concelhos e regiões. Em Alpiarça, a democratização, o desenvolvimento e a construção do poder local foi um processo integrador e participado, que envolveu a população, num movimento coletivo, rico e variado, mas que também tem os seus detratores entre os que nunca se reviram nem se revêem nos valores de Abril. Caros colegas autarcas, senhoras e senhores, o poder local de Abril, por encerrar em si um modelo profundamente democrático de desenvolvimento local e que determina ainda hoje a ação da grande maioria dos eleitos autárquicos por todo o país, tem sido um alvo dos mais diversos e fortes ataques. Têm sido sistemáticos os problemas colocados às freguesias e aos municípios, com destaque para o subfinanciamento em relação ao exercício das competências atribuídas, o incumprimento reiterado das diversas leis das finanças locais, em prejuízo das autarquias e das populações, a constante intromissão do poder central, procurando limitar e fazer regredir a autonomia política, administrativa e financeira constitucionalmente definida. Esta tendência agravou-se nos últimos anos, com os anteriores governos que desferiram golpes profundos às autarquias, sobretudo aos níveis administrativo e financeiro, com limitações graves à contratação e à gestão do pessoal, bem como com cortes indevidos e ilegítimos na transferência das verbas a que o poder local tem direito na repartição da receita dos impostos do Estado, realidade que vem agravar a perda da receita própria pela degradação da situação económica geral do país, pelo efeito de políticas de roubo do rendimento dos portugueses, afetando direitos e expectativas de progresso social em benefício dos grandes interesses financeiros e especulativos. Neste quadro, o município de Alpiarça luta pela afirmação do concelho e pela criação das condições ao seu desenvolvimento. Condições que permitam prestar um serviço de qualidade nas áreas da sua responsabilidade direta, das suas competências próprias e ainda intervindo em áreas em que se tem assistido à indevida desresponsabilização do Estado Central no âmbito da educação, da ação social e da saúde, de forma a poder continuar a assegurar o bem-estar da população. Temos perfeita consciência da importância deste processo histórico de recuperação das finanças municipais para o desenvolvimento futuro do nosso concelho. Temos estado à altura da nossa responsabilidade, com a consciência dos riscos de alguma incompreensão, sobretudo da gerada pela demagogia
e pelo populismo desregrado que todos conhecemos e de que neste mandato Alpiarça tem assistido com um grau de agressividade e virulência como em nenhum outro momento anterior. A dificuldade da nossa missão é esta: como baixar o elevado endividamento municipal encontrado em 2009 a níveis razoáveis e consentâneos com as apertadas regras agora existentes, continuando a prestar serviços de qualidade aos nossos munícipes, respondendo a novos encargos e competências impostos pelo Poder Central, investindo em novas realizações, resolvendo os problemas de todos os dias que todos os dias nos são colocados, num contexto de diminuição de receitas e com mais de 2 anos sem fundos comunitários. E como concretizar esta missão, garantindo os elevados níveis de apoio político e social de 2009 e 2013? A missão é difícil, sim, mas tem sido executada com êxito e sem sobrecarregar os alpiacenses. Aliás, com opções políticas favoráveis aos alpiacenses, com níveis de execução das obras suportadas por financiamentos comunitários do CREN que ultrapassaram o inicialmente programado, com a diminuição em mais de 3 milhões de euros da dívida global do município, com a realização de eventos de dinamização económica, social, cultural e desportiva do concelho que o potenciam e lhe dão relevo no respeito pela nossa identidade. Com a taxa mínima de IMI e sem aumentar as tarifas municipais. Com o valor mais alto de sempre de apoio direto aos clubes, associações e coletividades do concelho. Com o valor mais alto de sempre nas comparticipações sociais do município a crianças e jovens em idade escolar e a idosos com baixos rendimentos e ainda com bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior desde 2010. Eis uma lógica de gestão autárquica em total contraponto com as políticas de empobrecimento e de roubo organizado ao rendimento e à riqueza produzida pelo povo português que foram seguidas pelos governos da nação durante este período. Caros conterrâneos, herdámos uma situação muito difícil, por todos vós conhecida. Intervimos no quadro de uma rede muito apertada e cada vez mais limitadora da autonomia dos municípios e freguesias e, por isso, aparentemente, com espaço reduzido para respostas políticas e ideológicas diferenciadoras. Mas resta-nos um elemento essencial na definição da perspectiva com que chegamos até aqui e que pretendemos que continue a orientar a nossa ação futura. O respeito pelos valores de Abril e a necessidade de encontrar a cada momento a forma de os projetar no futuro do nosso concelho e do nosso país. Estou certo de que os alpiacenses continuam a rever-se nestes valores e nas opções políticas neles fundadas. Viva Alpiarça, terra de Abril e de liberdade, viva o 25 de Abril!